estamos entrando para competir, né? Uma competição para competir. Isso significa dizer que na B precisamos conquistar pelo menos a segunda vaga, ou ser vice-campeão, para que conquiste o acesso para A. Então, e chegando na A, esperem, o Manaus vai vir para competir. Falar do time que leva o nome da capital amazonense. Aliás, um nome muito bem escolhido. Vê só, a gente tem assim, tem o América, a gente tem o Nacional, mas esses nomes são comuns em outros estados. Agora veja só, Manaus não vai ter em outro lugar. Não vai ter Manaus do Rio Grande do Norte, nem da Bahia. Manaus só vai ter do Amazonas. Em 2017 veio o primeiro título na elite e, por ironia dos deuses do futebol, foi logo em cima do Nacional. No ano seguinte, o Manaus não era mais um azarão. No estado, o favoritismo terminou em bicampeonato. E 2018 foi ano de estreia em competições nacionais. Copa do Brasil, bom público na Arena da Amazônia, eliminado pelo CSA, time que à época estava na Série B. Na Copa Verde, o Gavião eliminou o Remo, primeira vez que um amazonense eliminava um paraense. Aí o clube ganhou moral de vez. Contra outro paraense, o Paysandu veio à eliminação. Mas nesse jogo, o público foi de 20 mil, primeiro recorde do Gavião. Também teve estreia na Série D do Brasileirão. Chegou às quartas de final. 10 mil pessoas viram o Manaus disputar o acesso à Série C no estádio da Colina, contra o Imperatriz do Maranhão. Nos pênaltis, o sonho ficou para uma nova oportunidade. Enfim, 2019, o ano mágico. Tricampeão do estadual, na Série D, campanha maravilhosa. A primeira fase, 6 jogos, 4 vitórias e 2 empates. Segunda fase, passagem fácil contra o Real Ariquemes de Rondônia. Um rival paraense cruzou o caminho do Gavião nas oitavas de final, o São Raimundo de Santarém. Classificação sofrida nos pênaltis. Até que nas quartas de final veio o jogo do acesso contra o Caxias. Na casa do rival, derrota por 1-0 e hostilidade. Nas redes sociais, alguns gaúchos menosprezaram o Manaus e o povo do Amazonas também. Juntou tudo isso e a resposta veio com uma arquibancada lotada. Mais de 44 mil pessoas empurraram o Manaus, que goleou os rivais do Sul por 3-0. De hoje, o Alerta Amazonas de hoje, com um pedido: que o povo amazonense faça a festa mais bonita que o futebol já viu nesse estado. Agora, no próximo domingo, o Manaus Futebol Clube disputa a final da Série D do Campeonato Brasileiro na Arena da Amazônia contra o Brusque de Santa Catarina. O jogo começa às 3 da tarde e todos os ingressos, todos para as arquibancadas já esgotaram. Olha que beleza. Tem tudo para ser um espetáculo. Sim, dos jogadores até a torcida. Um momento brilhante do esporte local. Então eu deixo esse pedido: vá ao estádio, faça festa, torça, porque o jogo de domingo vai ser histórico e Manaus merece. Merece ou não merece? A partir daí, o povo amazonense se perguntava: dá para acreditar? Temos um time na final de um campeonato nacional. Mais uma vez o torcedor fez sua parte e lotou a Arena da Amazônia. 44.896 pessoas. No final da história você já conhece, né? A cereja do bolo não veio, mas o Manaus fez história, dando de volta ao torcedor o orgulho de apoiar um clube local.
Sentimento de gratidão que está nos torcedores e nos jogadores também. De dado no Campeonato Brasileiro. E no jogo contra o Caxias, o Manaus colocou 44.600 pessoas na Arena Amazônia, 3-0 para o Manaus. Subiram Manaus, Jacuipense, Ituano e o Brusque. Jacuipense da onde? Jacuipense da Bahia. E eu sei que estão te pressionando aí, mas deixa eu só falar, porque senão a gente não vai voltar nesse assunto. O time é de 2013. Qual deles? O Manaus. E o público de ontem foi maior do que Corinthians e Flamengo, as duas maiores torcidas do Brasil. E a gente não pode fechar os olhos para isso, entendeu? Aproveitar que o Benjamin não está aqui, você falar assim: boa, Flavinho! Boa, Flavinho! A sequência da Série B, parece que a cidade foi crescendo, né, a expectativa, junto com a gente. A gente estava cobrindo o time, normal, e o time foi avançando, e o time foi passando, e foi tendo mais Manaus no Globo Esporte, e a gente começou a perceber isso na audiência, e é aquela velha história, né? É um círculo, né? O time com um bom resultado chama mais atenção da imprensa, que cobre mais, que divulga mais, consequentemente você tem mais torcida, com mais torcida você tem mais receita, tem mais gente comprando material, indo para jogo, com mais receita você investe mais, e aí o time consegue ter melhores resultados, que leva a cobertura, que leva a torcida. Então, assim, é um círculo isso que, quando você quebra acabou, né? Você precisa que isso tudo esteja girando em harmonia. E foi o que aconteceu. Quando a gente percebeu aquilo, né, o Manaus no jogo do acesso, depois de ter perdido de 1-0 só lá fora do Caxias, a gente falou, cara, é o cenário perfeito pra gente fazer uma coisa diferente. Com apenas 7 anos de existência, o Manaus Futebol Clube virou notícia no país ao eliminar o Coritiba da Copa do Brasil. O clube vive dias de glória, mas a história do Gavião do Norte nem sempre foi assim. O apito final foi o início de mais um capítulo da história recente de conquistas do Manaus. O tradicional Coritiba ficou pelo caminho. A gente continua a acompanhar essa linda história de um clube novo, o sonho de um grupo que se tornou o sonho de milhares de amazonenses. A esperança é ver por muitas vezes a Arena da Amazônia assim, cheia de torcedores. O Manaus mostrou que, quando se fala de futebol amazonense, a paixão tá viva, ou se tá viva.